Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a igreja comemora a festa de Santa Josefina Baquita e São Jerônimo Emiliani. São Jerônimo Emiliani foi um santo italiano de Veneza. Ele é padroeiro da juventude, dos órfãos, dos abandonados. Conta a história que ele queria ser militar, mas acabou se tornando padre, sacerdote. Ele lembra muito São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis queria ser militar também. E lembra também muito bem São Bento, porque na ordem de São Jerônimo Emiliani, que é a companhia dos servos dos pobres, fundamenta-se a oração e o trabalho. E a gente, como sabe, o lema da ordem beneditina é ora et labore, ou seja, oração e trabalho. Então este santo, São Jerônimo, se assemelhou a Francisco de Assis e a São Bento de Núrcia. Ele amava muitas pessoas. Ele tratava muito bem os pobres, os necessitados, os abandonados, os que não tinham vez na sociedade, os que eram marginalizados. Ele dava apoio aos mais necessitados, os que mais precisavam de ajuda. Por isso tornou santo, porque soube colocar em prática o amor, a caridade em Jesus Cristo. Já Santa Josefina Baquita, ela nasceu no Sudão e conta a história que ela foi vítima de tráfico humano. Árabes compraram ela e ela foi viver como escrava. Sofreu muito, mas conseguiu entrar para uma família digna. Deus a abençoou. E uma família digna, uma família de Deus a aceitou ficar cuidar dela, ficar com ela. E tornou-se uma freira. Tornou-se uma pessoa de Deus da igreja. Entrou para a catequese, se formou, fez crisma, se batizou, fez primeira Eucaristia. E se tornou uma freira ainda. Depois, mais ainda, uma santa. Então, que o exemplo desses dois santos de hoje nos faça a sempre orar e trabalhar pela causa do próximo, pelo bem da humanidade. A liturgia desta quinta semana do tempo comum se encontra primeiro no livro do Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 19. E diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: Faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Deus disse: Faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez.
Ao firmamento Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas, que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, que tenham nele sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação, e plantas que trazem semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu, e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia, e o luzeiro menor para presidir à noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então essa é a primeira leitura da liturgia desta quinta semana do tempo comum. Ela começa com o livro do Gênesis. Na ordem dos livros bíblicos, o livro do Gênesis é o primeiro, mas não quer dizer que ele foi o primeiro escrito. E o livro do Gênesis significa origem. Por que origem? É porque foi quando tudo começou. Seus relatos falam de como Deus fez as coisas. Como foi que Deus criou tudo que existe? Então, as origens. Como se deu os primeiros povos, os primeiros habitantes da Terra? O que aconteceu no início? Então, todos esses acontecimentos se encontram neste livro. E que ao longo dessa semana a gente vai sempre ler dele fatos deste livro. E Deus, o nosso Pai, Ele é o Criador. No livro do Gênesis, especifica muito isso, e foi Ele que criou todas as coisas. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o mar, Ele criou o ser humano, Adão, depois Eva. Ele criou as plantas, as árvores. Ele criou os animais. Ele criou tudo que vemos aos nossos olhos, que podemos contemplar. Para muitos contemplam tudo que Deus criou. Claro, outros, infelizmente, pela condição desfavorável, alguma deficiência, alguma enfermidade,
não compreende as coisas que Deus criou, nem sequer viu alguma vez. Mas muitos contemplam hoje o que Deus criou. O firmamento, que é esta abóbora que está em cima de nossas cabeças, nos ares, as nuvens, o sol, a lua, as estrelas, a água, o fogo, o ar, a terra. Tudo foi que Deus criou. Só Ele criou. Não tem outros deuses que criaram essas obras que nós podemos ver a olho nu. Deus é o Todo-Poderoso. O que Ele cria, o que Ele faz de criação, ninguém faz. Ele tem o poder onipotente de fazer todas as coisas. E tudo que Ele criou foi para o nosso bem. Tudo o que Ele criou foi bom. Ele achou correto criar. Foi na sua vontade. Agora, se muitos usam parte da criação de Deus para fazer o mal, não é culpa de Deus. Mas tudo que Ele criou foi bom. Tudo o que Ele criou foi certo. Foi para o bem de todos. Nós, que muitas vezes usamos mal do que Ele criou. Mas cada obra da sua criação foi boa. Foi para o nosso bem. E é maravilhoso contemplar a natureza. Tanta coisa linda que Deus criou. Tanta coisa maravilhosa de encher os olhos, de encher a vista, de encher o coração de felicidade. A obra de Deus é muito bonita, muito célebre. Quanto amor Ele derramou na sua criação. Quanto amor Ele demonstrou em cada coisa criada. Ele criou o mais importante, as almas. Nós. Quanto valor tem a nossa alma, nossa existência, nossa vida, nosso dom preciosíssimo. E foi Deus quem nos criou. Foi Deus que fez toda a criação. Mas não para ficar abandonada, não. Mas para que os homens, nós, homens e mulheres, vivêssemos nessa grande criação. Ele fez para nós e nos criou para vivermos nela. Claro, este mundo passa, mas a obra de Deus nunca é esquecida. E ela continua. Ele sempre está criando coisas novas. Ele sempre cria algo novo para o bem das pessoas. Para cobrir doenças, ele inspira os cientistas a descobrir remédios, medicamentos para tratar tal doença. A sabedoria e o poder de Deus é infinito. Nós sabemos de muitas coisas, mas um monte, e bota muito nisso, nós não sabemos. Só Deus sabe. Então, como é bonita a criação. Quando Ele se faça a luz, se ajunta as águas num só lugar
e elas vão ser má. Criou o homem do barro. Criou a mulher da costela do homem. Veja que coisa sensacional de saber, de saber compreender que a criação de Deus é extraordinária. É algo magnífico. É algo estupendo que devemos dar valor. E um dia será novos céus e uma nova terra. Aí ele confirmará a sua última promessa do surgimento de uma nova era, de uma nova vida. O salmo é o Salmo 103 e a antífona diz assim: alegre-se o Senhor em suas obras. Veio o Senhor, ele fez tudo com alegria. Ele não fez com tristeza, dizendo com a mão na frente ou atrás. Não. Ele fez, ele trabalhou contente. Cada coisa que ele criou com alegria. Criou com satisfação, com bondade. E ele se alegrava quando ele criava todas as coisas, uma por uma. Ele se alegrava muito. Porque ele sabia que ia ser um mundo presente na história da humanidade. Que ia acontecer muitos acontecimentos. Que muitas coisas iam ficar na história. E quanta coisa, né? Fica na história, né? Quantas histórias nós sabemos que aconteceu e que envolve este mundo. Então ele se alegrava na sua criação. Ele não fazia com tristeza, ele não fazia a pulso, não. Ele se alegrava, por isso que diz assim, alegre-se o Senhor em suas obras. E nós temos que se alegrar também com as obras. Já pensou se você não existisse? Nem aqui na terra, nem no céu? Nós perderíamos tudo que Deus fez. Nós perderíamos tudo que Ele fez para as pessoas, para as almas. Se alguém nasce neste mundo, é um mundo difícil, conturbado. Mas se nasce, vai viver aqui e vai passar um dia para um mundo melhor, que é a casa do Pai, que é a paz celeste. Mas é muita alegria nós termos nascido. Deus não criou ninguém por acaso, meus irmãos. Muitos fogem da vontade de Deus. Mas Deus pensou num bom futuro para as pessoas, numa boa vida, num bom estado de vida. Mas as pessoas que muitas vezes não querem seguir o plano de Deus, não seguem o que Deus manda, aí fogem dos planos de Deus. Mas Ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas se a pessoa se fecha e não quer fazer sua vontade, Deus dá o livre-arbítrio. Mas a gente sabe as consequências do fugimento dos planos de Deus, da obra de Deus, da lei de Deus. E diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. A palavra que Deus é grande. E como é? Como Ele é testemunho vivo, testemunho presente. Né? Qual é a pessoa que vai criar as almas? Qual é a pessoa que vai criar as pessoas? Vai dar vida a elas, vai dar alma a elas? Qual é a pessoa que faz uma estrela, uma lua, e conhece as estrelas até pelo nome, como dizia a liturgia de ontem? Qual é a pessoa que vai criar uma simples formiga? Isso demonstra a grandiosidade
de Deus. Coisas que só Ele pode fazer e mais ninguém. Essas coisas refletem a grandeza de Deus. Nós somos bilhões aqui na Terra. Cada pessoa é diferente de cada pessoa. Cada pessoa tem uma alma diferente. Qual é o ser que vai criar, fora Deus, uma alma? Diga-me, Deus. Ninguém. Então, se a gente for enumerar as coisas que testemunham que Deus é grande, a gente passava aqui o dia todinho, a madrugada, a noite, tudo. Porque não tem como medir a grandeza de Deus. Não tem, não tem. É infinita. É muito infinita. Não tem fim. Ele é grande e muito. A terra vós firmastes em suas bases. Ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto e as águas envolviam as montanhas. Como é bonito o mar nas águas que Deus criou. Né? Havia águas que estavam separadas, mas como diz a leitura do Gênesis, ele ajuntou as águas. E o ajuntamento dessas águas, ele deu o nome de mar. Como a gente sabe, há mais água do que terra. Né? Os oceanos Atlânticos, Pacífico, Índico. É tudo que Deus criou com amor, com sabedoria. E aqui diz, e as águas envolviam as montanhas. Como é bonito ver uma paisagem montanhosa. Jesus ia sempre às regiões montanhosas para orar, para estar ali em adoração a seu Pai, em diálogo amoroso, em repouso, descanso também. Ele subia as montanhas. Quando tem aquela história que ele estava no Monte Tabor, né, quando Elias e Moisés apareceu a ele, dizia que ele morreria logo em Jerusalém. Mas é o costume de Jesus ir subir as montanhas e orar, porque era um lugar retirado, era tipo um retiro. Era um lugar afastado mais das pessoas. Era um lugar mais de retiro, de descanso, de intimidade mais particular com Deus. Fazes brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Veja, uma das coisas boas que Deus criou, de tantas outras, foi os pássaros. Como é bonito o cantar dos pássaros, como diz aqui o salmista. Como é encantador escutar um canto dos passarinhos. Como traz paz, como traz alegria. Tanto que quando Jesus foi se circuncidar no templo, podiam levar 2 par de rolas. Rolas são pássaros que servem da lei judaica, que é apresentado para a circuncisão, para a apresentação no templo. Tem que levar os 2 pares de rolas, ou 2 pombinhos. A natureza é muito bonita, né? Quantas espécies de pássaros existem? Existem muitas. A patativa, o canário, o louro que fala. Como é grande a sabedoria de Deus. Até falar os pássaros, o papagaio, o periquito australiano que fala também. Então tudo isso foi vontade de Deus, e como é belo a gente contemplar essas coisas, essas maravilhas. Os animais, como tem animais lindos, bonitos de se ver.
A gente vê muito no zoológico, né? As girafas, os leões, as onças. Tudo foi que Deus criou para abrilhantar o mundo. Para o mundo não ser muito depressivo. Para o mundo não ficar muito deprimido. Deus criou as coisas para a melhoria humana, para o bem do homem. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendiz a minha alma ao Senhor. Numerosas as obras de Deus. Nós não podemos contar. Nós podemos agradecer. Temos que ser gratos a Ele por ter criado todas as coisas. Temos que agradecer. Se a gente existe, se a gente vive, tem uma alma, a gente deve a Deus. Devemos zelar por essa vida, por essa alma, porque foi Deus que nos criou. E Ele criou para que a gente seja feliz. Ele criou para que a gente seja santo, seja puro, seja longe do pecado, que seja irrepreensível aos seus olhos, que haja amor em nós, na nossa vida, no nosso proceder, no nosso agir. Que vamos uma vida dedicada ao Senhor, gratos por Ele nos ter criado aqui. E um dia, puros, imaculados, santos, irrepreensíveis, justos e edificados, o encontraremos nos céus. Pois o Senhor é grande e Ele nos ama com imenso amor. E o nosso amor a Ele deve ser sobre todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, para Ele são todas as coisas. Para Ele é o nosso amor sobre todas as coisas. O Evangelho é o de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, do versículo 53 ao 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, conta aqui São Marcos, Jesus chegou junto com seus discípulos numa barca em Genezaré. E ali o povo estava procurando Jesus. Já tinham sabido que Jesus já tinha curado muitos. Então vinha de todo lugar, de todas as regiões, de todos os povoados, de todas as cidades, levando seus doentes, seus enfermos até Jesus. Eles tinham fé, eles tinham persuasão, convicção, certeza, sem duvidar nenhuma, que Jesus os podia curar. Até se a barra dele tocasse nelas, nessas pessoas, elas ficariam curadas. Aqui é claro que todos quantos tocavam ficavam curados. Jesus não falava nada, Jesus não fazia nada, as pessoas só tocavam nele, tocavam, já ficavam curadas. A gente lembra muito bem
daquela mulher de hemorragias, que há 12 anos sofria com hemorragias. Tinha gastado uma fortuna com médicos e não tinha ficado curada. Sofria por demais. Ela se sentia indigna. Ela se sentia diferente das outras. Ela se sentia mal. E certa vez que Jesus andava naquela multidão que o acompanhava, ela vai e toca em Jesus. Ela sentiu a fé de Jesus. Ela sentiu o poder, porque quando ela tocou na veste de Jesus, na barra da roupa de Jesus, o sangue estancou. Ela ficou curada da hemorragia. Jesus sentiu, porque ele perguntou aos apóstolos: quem me tocou? Porque eu vi uma força saindo de mim. Aí respondeu Jesus: mestre, como o senhor pergunta isso? Tanta gente, essa multidão todinha. Você vem perguntar quem me tocou? Quem te tocou, mestre? Era a mulher. E a mulher, reconhecendo que tinha sido curada depois de 12 anos, depois de uma grande luta, ela foi dizer a Jesus: mestre, foi eu que toquei no Senhor. Aí vai dizer a ela: bem-aventurada aquela que acreditou, porque foi concedido, porque tu acreditaste, porque tu confiaste em mim, porque tu sabias que eu podia te curar. O poder de Jesus é grandioso, meus irmãos. Muitas vezes Jesus não ia nem aquela pessoa necessitada. Ele só dizia assim: tua filha está curada, teu filho está curado. Quando o pai ia ver, ele estava curado mesmo. Ele estava são. Porque Jesus era o Filho de Deus. E é o Filho de Deus. E ele agia com o poder do alto. Ele agia com o poder celeste. Com o poder divino. Ele é o médico dos médicos. Os doentes eram curados. Muitos hoje estão sendo curados por Jesus. Testemunho não falta. Porque ele quer curar as pessoas. Não só da doença física, mas da doença espiritual, da doença do mal, da doença que leva à perdição. Ele quer ver nós vivos, vivos para sempre no reino, e para todos ele preparou junto com seu Pai. Então que demos valor à criação, demos valor a Jesus, e ser agradecidos por ele nos ter criado com tanto amor e carinho. Palavra de salvação, somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.